bom porque a gente já começa a pensar Tá. essa passagem, né? Dessa história que eu, de forma caricata, reconstituí para a cena contemporânea. O que ficou, o que não ficou, né? Em que medida é uma reação à tradição moderna, ou é uma dobra dela. Vamos tentar pensar um pouquinho isso, né? As questões teóricas. Mas é o que você está encaminhando. Né? Tá legal, tá ótimo, tá ótimo. Tô aprendendo. Então, mas vamos tentar ver o que veio depois da exaustão desse projeto moderno, não é? Porque tanto que começou a se falar de uma arte pós-utópica, não é? Quer dizer, há pouco nós nos referíamos a esse isolamento da arte, não é? Sim. Que eu chamei de né? Na verdade, ela constituiu-se como uma esfera autônoma, né? Questões da arte dizem respeito a artistas. Sim. E o público passou à margem. Sim, né? Eu quero te contar uma coisa, só para localizar você nessa coisa que eu retomei aqui com eles. Quando a gente fez em 2006 a gente participou da Bienal, o Celso Favaretto veio aqui. E então a primeira pergunta que o Mauro fez para ele, quando ele sentou aqui, foi: professor, eu sou um professor aqui da rede pública e conheço muitos professores, tenho muitos colegas que são arte-educadores e são professores de artes, e quando eu pergunto para eles o que eles acham de arte contemporânea, os caras ou não entendem, ou não querem nem saber, ou detestam, ou muito pouca gente gosta. Por que acontece isso? Então, aí ele respondeu exatamente, ele contou da distância, né, que as coisas se tomaram. Mas é engraçado a gente pensar que era uma espécie de proteção contra essa massificação. Né? Era isso também. Isso é uma coisa, é outra coisa que a gente. É outra coisa que o artista fugia da condição de mercadoria e tentava preservar o lugar da invenção. E numa sociedade massa isso era terrível, né? Terrível de pensar, de conseguir fazer qualquer coisa. Quer dizer, no fim a gente tem que... Eu acho que a luta da gente é ver como é que a gente pode funcionar na sociedade, não naquele mercado maluco, sabe? Que esse pensamento todo, assim, se a gente... Enfim, que a gente... Eu acho que catapultou a gente, a modernidade, né? Nos catapultou, assim, né? Então... Ela ainda está... nós ainda estamos num período de acerto de contas com a modernidade, com a tradição moderna. Sim. Não é? Sim. Mas, assim, eu não sei se um dia a gente vai conseguir, porque eu acho que a tradição moderna, eu não sei, eu acho as coisas muito misturadas no plano econômico, né? Então, assim, tem muita gente produzindo para esse mercado. Claro. Quer dizer, então, assim, Claro. Então, eu não sei se esse mercado... Eu não sei se a gente vai conseguir virar outra coisa. Não, claro. Inclusive, na própria... veja, na própria década de 80, né, a volta à pintura, uma das... Né, explicar a volta à pintura tem várias dimensões. Uma é justamente essa, né, de tentar recuperar, né, tentar reaproximar. Qual que é o desafio a partir do fim da década de 70? Vamos dizer assim, né? Tentar recuperar, reaproximar a arte da experiência vivida, do mundo histórico, concreto, dito real. Né? A arte conceitual, a dita arte conceitual, né? ela teria, vamos dizer, ficado dissociada, né? Desse mundo histórico. Né? Como se o signo não apontasse mais para o referente. Né? Um signo apontasse para outro signo, como uma questão interna, lógica interna do signo, da linguagem, vamos dizer assim. Então, o esforço, em certa medida, foi de, né, fazer com que os artistas passassem novamente a figurar a experiência vivida. Não estou pensando, menos no caso do Brasil, porque tem a singularidade, né, do conceitualismo latino-americano, conceitualismo político, ideológico, né, de um Antônio Manuel, de um Cildo Meirelles, né, porque aqui as coisas têm uma cor local, vivemos o tempo da ditadura, do AI-5, de 68 a 73, né? Mas, em geral, vamos dizer, no cenário internacional, por um lado, houve uma reação, né, ao que seria uma espécie de fim de linha, de aporia, né, da arte de vanguarda, que teria caído numa espécie de experimentalismo estéril, confinado, né? Quer dizer, e mais, né, passou a haver, né, de fato,
um interesse crescente pelo antigo trabalho de ateliê, né? De métier, no interior de ateliê. Mas você me desculpa, mas não é todo mundo que teve isso. Não, é certo. Né? Mas, em geral, não precisa você pensar. Claro que há estrategistas de mercado. Né? Não é só isso. Quer dizer, tem uma quer dizer, a arte não é só isso de. Quer dizer, hoje em dia, inclusive, a pintura está completamente defasada já. Mas porque assim, se investiu muito em arte e tecnologia, em todas as outras coisas, né? Então, qual é a... Na verdade, foi aquela coisa lá nos anos 80, depois logo nos anos 90 já era, né? Então, mas de todo modo, vamos dizer, a primeira face, vamos dizer, é o primeiro capítulo, né? De reação a uma certa lógica, né? De experimentação formal, de busca do novo, né? que vem lá da tradição. Sim, uma canseira, né? Um certo cansaço. Eu lembro, Mônica, da inauguração da Galeria São Paulo, 79. É mesmo? Acho que estava o Mário Pedrosa, não é? E ele, sinceramente, quer dizer, ele perguntava: bom, vocês têm notícia, né, do que tem acontecido de novo, por exemplo, no cenário internacional? Porque a minha última notícia é o hiperrealismo, não é? Quer dizer, começou a haver uma espécie de sensação de vazio cultural, ou que algo havia se esgotado. Não é que inclusive que a nossa atenção não estava mais, embora ele perguntasse isso, não havia mais uma vanguarda artística, não havia mais quem estivesse à frente, né, dizendo qual haveria de ser a arte a partir de então. Isso já era um sintoma de que esta lógica, né, dos ismos, né, das vanguardas, né, tinha se esgotado. Né? É claro, ela ainda tentou prorrogar-se através de certas estratégias de críticos, mas isso havia colapsado. Agora, nesse acerto de contas com a tradição moderna, ao meu ver, nós podemos pensar em dois planos. Por um lado, a tradição moderna está presente em boa parte da produção contemporânea, né? Sobretudo enquanto linguagem. Há uma dimensão construtiva, né, dos seus trabalhos. Né? Quer dizer, Mondrian marcou ali. Então, eu acho... mas não do ponto de vista do imaginário, do espírito, quer dizer, do espírito das vanguardas. Até porque o contexto histórico é totalmente diferente. Mas eu acho que a gente está um pouco numa trípia ali meio do Habermas, de retomar ali aquelas funções heróicas, não sei o quê. De retomar de terminar o projeto Iluminismo, né? De tentar educar todo mundo, tentar, né? Mas eu acho que eu acho que eu faço bem isso aí, bem parecido. Falei, pode crer, esse cara aí. Eu achei que. Agora, eu acho que o contexto é completamente diferente, que é outra época, quer dizer, é aquela coisa, é uma escala que é eu e meus amigos. Não consigo fazer mais do que isso, né? A gente não faz mais do que isso, né? Inclusive o próprio... E aquela história de que eu não sei se dá tempo e tal, tudo isso, sabe? Mas o que se exauriu? Justamente a crença de que é possível esses projetos totalizantes. Não é? Sim. Sim, claro. Que é possível... A ideia da obra de arte total, vamos dizer, no sentido moderno, que eu chamei aqui de estetização da vida. Não é? Quer dizer, essa ideia de que é possível unificar a experiência, né? Ou a arte tomar conta de todos os domínios da experiência e produzir uma experiência de síntese ou de unificação dessa experiência. Isso que parece ter sobrado. Agora, isso não significa, né? Isso não significa que a arte ainda não tenha deixado de ser um local privilegiado. Né? Inclusive, vocês falavam do professor Celso, que esteve aqui, né? Ele costuma dizer que, bom, verificou-se que a arte não muda ela própria, vamos dizer assim, claro, né? O mundo. Né? Mas é um locus privilegiado, né? Em que o sentido ainda insiste em presentificar-se. Quer dizer, né? Assim, em certa medida, como na aula, na aula de uma filosofia, assim, há certos lugares, né, que ainda operam, de certa forma, como espaços, ainda que pontuais, locais de resistência. Não é? Você sabe, eu não acho que isso é uma
Eu acho que isso aí, eu não acho que esse lugar é da arte. Eu não acho que esse lugar é da arte. Eu acho que esse lugar... Então, mas veja, quando se diz... Eu realmente não acho isso. Não, Mas mesmo pensando na ação educativa no interior de instituições culturais, né? Ela, né? Que a arte pode estar presente enquanto objeto ou não. Mesmo pensando em intervenções como essas intervenções passam a ser um lugar privilegiado, não é? Em que a vida, vamos dizer, se intensifica, ela apresenta uma face de intensidade que não tem correspondência, que não encontramos em outros lugares, alhures, vamos dizer assim. Não é? Sabe o que eu acho que eu tenho nervoso? Eu tenho nervoso assim, de estar fazendo esse trabalho, por exemplo, lá na Dona Carmen. Você me desculpa, de advogadinho do diabo, tá? Mas eu estou lá fazendo aquele negócio lá da Dona Carmen. A gente está fazendo lá porque a gente está vendo que as coisas precisam ser feitas. Você está entendendo? Então, Então, sem programa. Então, assim, todo blá 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 nunca valeu para nada. Então a gente está lá por isso. E eu não sei o que eu não sei mais. Eu não acho que isso é uma questão da arte. Eu acho que é uma questão de todas as áreas que perpassa agora. E eu acho que a gente tem que se misturar, todo mundo.